Olá, você jovem, adolescente, irmão, que está ligado aqui no Instagram da Igreja de Parnamirim. Hoje a gente está trazendo uma proposta diferente de comunhão, de palavra, um podcast. A gente quer ressaltar aqui que no mês passado a gente trouxe conteúdo para vocês baseado na conferência de adolescentes de julho desse ano e trazemos a palavra baseada nas 3 primeiras mensagens. E esse mês agora de setembro a gente está trazendo aqui conteúdo, inclusive a gente vai ter comunhão hoje sobre as 2 últimas mensagens da conferência de adolescentes, a mensagem 4 e a 5. E também não se esqueçam, no dia 25 de setembro vai ter a nossa live com o tema Jovens Despertados, que vai ser baseado para concluir esse ciclo da conferência de adolescentes. A gente vai falar aqui hoje alguns assuntos que são de interesse dos jovens, dos adolescentes, que circulam no meio do viver do jovem, e tudo isso baseado na conferência. Meu nome é João Vitor, eu estou aqui com o jovem Lucas, o jovem Vinícius e a jovem Amable, jovens da Igreja de Parnamirim. Para iniciar a nossa conversa, eu quero ler aqui um versículo que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." E sejam bem-vindos. A gente sabe que hoje o jovem ele é pressionado de todos os lados, né? Na sua vida, no seu viver diário, na escola, em casa, onde ele estiver, no meio dos seus amigos. O jovem hoje sofre uma pressão, essa é a verdade. E o que é esse século aqui que esse versículo aqui está falando? Como assim não se conformar com esse século? Acho que assim, quando ele fala de não se conformar com este século, ele quer dizer que está se referindo ao mundo, né? Ao mundo que a gente vive hoje, o século. Sim. E o mundo de hoje, na verdade, em todo o período, né, desde a criação do Senhor, o inimigo ele tem uma estratégia para cada tempo. E o inimigo ele tem as suas estratégias para o dia de hoje, né? Por algum tempo atrás, sei lá, 100 anos atrás, ele tinha outra estratégia que talvez não funcione mais hoje. Então ele vai lançando novas ideias, né, a cada época. Então esse século que ele fala é a tendência que o mundo está indo hoje. Que nós jovens, adolescentes, santos, a gente precisa não se conformar, não é tipo, não dar importância, mas tipo, você não se adequar a essa situação, você não ser igual, né? Então o mundo é como um curso, né? E você não se conformar com isso acho que é como você ir contra esse curso, A gente não se acomodar com isso, as ideias que estão sendo propostas. Acho que também vai muito da influência. Quando fala de ser conformado é você ser influenciado por esse século, que no caso é o mundo, né? Mas transformar-os pela renovação da mente, e essa renovação da mente é uma mente totalmente voltada agora para o Senhor. A gente tem visto que o homem, durante toda a história, foi sendo corrompido gradativamente, e hoje se encontra num estágio realmente muito deplorável e muito diferente daquilo que o Senhor quer. Mas, aleluia, porque tem esse, vamos dizer assim, esse encorajamento para a gente ser moldado conforme a vontade do Senhor. Amém. Amém. E assim, do lado prático da coisa, né? Eu acho que o adolescente ele passa por uma fase de transição, né? A gente sabe disso. E ele às vezes está se descobrindo, acha que sabe de muita coisa, né? E o inimigo ele aproveita dessa, acho que a gente pode chamar de fragilidade, né? Isso. Ele aproveita isso e ataca a nossa mente, dizendo que você não é obrigado a obedecer aos seus pais, por exemplo. Você às vezes ele fala para o jovem, né, o cristão, você não tem que estar na igreja, você é diferente, você tem a mente aberta, entre aspas, né? Ele joga um monte de dardos, né? Essas armadilhas para o jovem. E eu acho que um dos princípios que eu acho bem interessante é o jovem permanecer na vida da igreja. Porque a gente sabe que a vida da igreja a gente está guardado, né? E assim, quando a gente permanece, a gente
se livra de muita armadilha do inimigo, né? Por exemplo, de você se meter em besteira, de você se envolver com pessoas que não prestam, né? Com pessoas erradas. Então acho que o viver da igreja nos guarda disso. Porque a gente, quando é adolescente, nessa fase, a gente às vezes é muito confuso, não tem uma identidade firmada ali, a gente ainda está se descobrindo. Então eu acho que é interessante, né? Isso, a vida da igreja guarda o adolescente nesse meio. É verdade. Amém, é isso aí. Ele nos mostra, né? O Senhor nos mostra a cada dia como a gente deve agir ao meio disso, Sim, né? é verdade. Porque as tentações, elas vêm, mas o inimigo coloca as coisas na nossa cabeça, mas a gente escolhe como a gente deve agir. Como a gente deve agir diante de todas essas coisas no mundo. Se a gente vai dar ouvido. Exatamente. A gente rejeitando a tentação, a gente vai rejeitar assim o pecado. Sim. E também é interessante essa questão, porque o inimigo ele faz de tudo para mostrar pra gente, pro adolescente, pro jovem, que a gente não precisa da vida da igreja, a gente não precisa da Bíblia, a gente não precisa de Deus, sei lá, pra gente ser feliz, ou pra gente se sentir bem, né, e tal. Então, é importante isso, a gente dar essa atenção, porque como o João Vitor falou, né, quando a gente tá naquela fase adolescente, jovem, a gente tende a achar que a gente sabe de tudo, que a gente é o dono da verdade, e aí a gente começa a discutir com os pais, discutir com os irmãos, porque a gente acha que a gente sabe muita coisa. Mas na verdade, essa ideia que o inimigo lança, que eu achei interessante, de tipo, você precisa ser mente aberta, né? Você precisa questionar as coisas, tipo, questionar seus pais, questionar os irmãos que estão à sua frente. Você precisa viver essa vida porque você só tem ela passa rápido. Esse tipo de coisa que o inimigo ele lança na nossa cabeça, né? Pra gente ir dando atenção e aí a gente acaba se perdendo. Ele quer nos convencer de que a gente não precisa do Senhor, não precisa dos irmãos. Quando a gente, principalmente os que nasceram na vida da igreja, ou reúnem desde muito cedo, quando chega na adolescência é onde é atacado de uma maneira assim muito pesada. É mais intenso. É isso, nós passamos por isso aqui. E na adolescência a gente sabe que é cristão, mas ainda não acertei algo muito claro pra gente. E aí é aí onde Satanás entra e tenta colocar dúvida. Foi assim que ele fez com Eva e é assim que ele tenta fazer com cada um de nós. Colocar dúvida. Será que é isso mesmo que você quer para a sua vida? Será que realmente você é cristão? Ou é só porque seus pais estão dizendo? Mas que a gente possa, mesmo na adolescência, ali 11, 12, 13 anos, olhar para o Senhor. Talvez não seja tão claro quanto o irmão mais adulto, mais experiente, mas se a gente buscar, mesmo sendo jovens, o Senhor ele vai aparecer para nós. E tem vários exemplos na Bíblia de jovens, e não eram jovens de 20 anos, mas jovens de 15 anos, 16 anos, que foram muito usados pelo Senhor pelo simples fato de buscar. E de uma maneira prática, a leitura da Bíblia ela é primordial para nós. A gente viu isso no mês passado, e nesse mês a gente vai reforçar ainda mais. Leitura da Bíblia, oração e exercitar o Espírito. São essas três coisas que vão fazer com que a minha identidade cristã ela seja algo concreto. E nenhuma dessas investidas de Satanás a gente possa cair nelas. Sim. Mas eu sou cristão. Amém. Eu vivo para Cristo. Amém. E se isso for claro para nós certamente nos tornaremos vencedores. Isso. E é isso que foi falado na conferência. Jovens e adolescentes que precisam lutar pelas coisas do Senhor para se tornarem vencedores. Amém. E a gente vê que, além dessas dúvidas, né, que Satanás coloca na nossa mente, ele também atua em questão da tentação, né, de pecar mesmo. O inimigo ataca muito a nossa mente, a mente do jovem, para pecar, e a correnteza do mundo é muito forte, né? Aqueles amigos nossos, né, que nos influenciam, mas isso aqui não é errado não, isso aqui tá certo e tal, e você acaba pendendo por esse lado, né? Só um pouquinho, você quer fazer parte desse grupo também. Isso. Então, falado muito disso, que o inimigo ele atua muito na mente, e a gente não controla o que vem na mente, né? A gente não controla o nosso pensamento. Às vezes a gente pensa um monte de besteira assim, às vezes é involuntário. E como é que a gente pode fazer assim nessa questão?
poxa, eu não controlo os pensamentos que vem na minha mente, mas como um cristão deve agir, né? Porque assim como toda pessoa cristã, ele pensa besteira também, pensa em pecar, tem os desejos, mas como é que a gente pode agir? Como é que vocês acham aqui? É como a frase que o irmão fala na mensagem, né? Tipo, você não pode impedir que os pássaros eles sobrevoem sua cabeça. Você não tem o que fazer contra isso, não pode fazer muita coisa. Mas você pode impedir que eles façam um ninho na sua cabeça, criem um ninho. Então mostrando que você não tem como você impedir que venha um pensamento ruim na sua cabeça. Não tem como você impedir que venha um pensamento errado. E às vezes os adolescentes jovens caem muito nisso, porque eles têm esses pensamentos, essas ideias e tal, que eles não querem pensar, né? É involuntário, como o João falou. Mas mesmo assim, o que eu quero dizer é que é normal. Tipo, acontece com todos nós, acontece com qualquer pessoa que você conhecer, sendo cristão ou não. Eles têm essas ideias, esses pensamentos. É natural do nosso homem. Na maioria das vezes o cristão ele não quer pecar. Ele não quer. É que ele peca porque ele é um mau caráter, porque ele quer, porque ele deseja o ruim para ele, para as pessoas, enfim. Não é isso, né? É porque está na natureza dele. E ele não tem como impedir que venha esses pensamentos na cabeça dele. Mas é como ele fala, né? A questão é se você dá atenção ou não. Isso. Né? Tipo, por exemplo, se uma pessoa vem falar besteira para você, influenciando você a fazer alguma coisa errada, um amigo seu da escola, sei lá. Você pode dar atenção ou não para o que ele vai dizer, né? Se você vai obedecer ou não, a escolha é sua. Mas você não tem como impedir ele de falar com você, entendeu? Então essa é a questão que a gente está falando aqui, até a Mabel falou também, que não tem como a gente proibir que as tentações venham, né? Mas a gente pode criar o hábito de não dar atenção a elas. E a gente tem várias maneiras, né? Mas aí como é que a gente faz com aquele amigo que tipo, é uma má influência pra gente, mas a gente de certa forma gosta dele, ele é nosso amigo, às vezes o colega na escola, né? Como é que a gente pode fazer? Vou deixar de falar com ele, não quero mais saber dele, sou cristão agora. Às vezes a gente pensa assim, né? Isso. E essa é a maneira certa? Eu acho que não, né? Acho que é tudo uma questão de influência. Tipo, ele vai querer te influenciar a um mau caminho, mas você também exerce uma influência sobre ele. E aí eu volto no que eu falei, nossa identidade cristã. Se for uma certeza para nós, eu sou cristão, as pessoas vão ver que nós somos cristãos. Então, por mais que eles podem até convidar, como muitas vezes talvez aconteceu, não sei se com vocês, mas comigo algumas vezes, de chamar para tal coisa, mas aí lembrar que eu sou cristão. Então, as nossas atitudes, elas vão ganhar os nossos amigos, por meio do que a gente faz, o nosso viver mesmo. E eu tenho tocado muito nisso, que o meu viver precisa ser um viver de realidade. E que eu preciso expressar, o que eu sou aqui na igreja, junto com os irmãos, eu preciso ser lá fora, junto com meus amigos. E não é que deixando de falar, que a gente, pronto, deixei de falar com aquele amigo que me chamava para as coisas ruins, agora eu vou deixar de ser tentado. Acho que essa não é a maneira correta. Mas eu preciso estar ali, claro, se for algo que realmente tente me derrubar, eu sei que vai me derrubar, aí Paulo aconselha a fugir, né? Mas por meio do nosso viver, as pessoas vão ver Cristo em nós. Sim. E eu ganho muito nisso, de expressar Cristo. Porque, por exemplo, se eu estou no escuro e você chega com a luz, é impossível não ver. Então, as pessoas estão em dessas trevas, mas nós estamos com a luz que é Cristo. Amém. E se a gente expressar Cristo, elas vão ver essa luz em cada um de nós. E aí as tentações, os convites, eles vão ser reduzidos. As pessoas vão deixar de nos convidar para tais coisas, porque sabem do nosso viver, do nosso proceder, quem nós somos. Então o fato não é nem você se isolar, né? É você exercer, como ele falou, uma influência na pessoa, né? Não é tipo assim, você se isolando de todo mundo que você vai provar para as pessoas que você é um cristão, que você vive uma vida reta. Não. Eu acho que é você mostrando na sua conduta mesmo. Você não precisa deixar de falar com ninguém porque você é um cristão, não. Naquele livro, o Jovem que Faz a Diferença, que fala até sobre correnteza, né, peixe e tudo mais. Sim. E lá no rio tem sua correnteza e todos os peixes eles seguem essa correnteza. Então as pessoas são como esses peixes que seguem a correnteza do mundo. Mas a nossa atitude, o Senhor fala, não é para a gente sair do mundo, não é para a gente sair do rio,
mas é ir contra a correnteza. Sim. E quando você vai contra algo que está todo mundo indo no sentido contrário, e você é contra isso, as pessoas te enxergam. As pessoas veem que há algo diferente. Exatamente. Então essa diferença é o que? É Cristo dentro de nós. Amém, verdade. Amém. E com respeito a essa questão de como a gente lidar, acho que muita gente sofre isso. Todo mundo aqui já passou por isso, né? De a gente tá na escola e a gente querer dar um testemunho, né? Por um lado, querer tentar ser um adolescente, um jovem mais consagrado ao Senhor, que prega o Evangelho, que expressa o Senhor. Mas aí, pelas amizades, pelas pessoas que estão à nossa volta, tipo, vamos influenciando, né? A gente acaba indo pro lado errado, ou sei lá, conversando coisas que não deve, esse tipo de coisa. Mas né, eu falhava muito porque eu pensava assim, tipo, eu tenho que fugir dessas pessoas, não posso falar dessas pessoas, não posso ser amigo de ninguém, eu tenho que ser isolado na escola. Mas não é isso, a gente tem que, primeiro, como o Lucas falou, né, ver a nossa questão da nossa identidade. Porque se você não sabe quem você é, qualquer grupo vai lhe ajudar, né? Aqui é uma frase que diz, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, se você não tem a sua identidade definida, qualquer grupo assim vai influenciar você, porque você não sabe para onde ir, né? E que a gente primeiro tenha essa certeza que nós somos filhos de Deus, Amém. Nossa identidade. Porque mesmo que a gente venha cair, a gente venha aprender para um lado ou para o outro, a gente vai estar sempre voltando, porque a gente sabe de onde a gente é, né? E, como o Lucas falou, buscar ser alguém que influencia as pessoas, né? Por um lado, a gente não pode guardar o amor do Senhor, tudo que a gente sabe sobre o Senhor, tudo que a gente tem sobre o Senhor, que é algo maravilhoso, guardar só para nós, né? Mas a gente também deve olhar para as pessoas com compaixão, né? E de alguma forma chama seu amigo para ir para a reunião. Claro que agora não está tendo, mas quando voltar, por exemplo, envia um vídeo, envia um hino para ele, fala do Senhor para ele, pede para orar por ele, entendeu? Então tem várias formas que a gente pode influenciar as pessoas, né? Acontece muito da pessoa nem saber que você é cristão, né? Acontece assim, acho que algum de vocês já passou por isso. E tipo, às vezes você tá encorajado, né? Você vai pregar a palavra, aí a pessoa toma até um susto, né? Poxa, ele é cristão. Então, é justamente isso. Eu acho que nas pequenas coisas a gente pode mostrar que a gente quer ser diferente. Não que a gente tipo, vai ser certo em tudo. Pode acontecer da gente errar, falar alguma coisa e os seus amigos verem. Mas se a gente mostra um coração, né, de poxa, eu sou cristão, eu quero ter a minha conduta cristã, acho que as pessoas veem isso. Acho que o Senhor se importa muito com o nosso coração, né? A questão da gente ser simples. Isso. Que aí as pessoas vão dar mais ouvido ao que a gente tá falando do que a gente fazia um sermão todinho. É verdade. Julgando. Não precisa chegar pra pessoa, se ela tem um viver errado, não precisa a gente chegar pra elas e começar a julgar. A gente tem que tratar elas com amor, assim como o Senhor fez com nós. Inclusive, nessa conferência tem falado muito que o nosso testemunho, né, fala bem mais do que o que a gente mesmo fala, né? Então, o Evangelho é algo que a gente vive primeiramente e depois a gente fala. Tem muito aquela frustração, né, a gente da conferência, né? Você vai para a conferência, jovem, né, adolescente, ele vai para a conferência, aí ali se encoraja no Senhor, renova suas forças ali, e aí ele pensa, agora vai ser diferente, agora vai dar certo, né? Aí chega e ele se frustra, né? Aconteceu muito comigo também, acho que porque a gente toma talvez as atitudes do jeito errado, né? A gente tem ali um desejo de servir ao Senhor, né? Quer ali não pecar, quer ser fiel ao Senhor. Busca da forma correta. Talvez a gente não tome a atitude certa, né? Isso. Talvez o desejo, o sentimento seja até genuíno, mas aí muitas coisas, tipo, tem que ser desse jeito aqui, eu acho que é desse jeito aqui que tem que ser. E aí fala, até um jovem compartilhou comigo, na época do SEAP ainda, que é o rigor ascético, não produz espiritualidade, ou seja, eu vou acordar cedo agora, vou ler a Bíblia e não sei o que, eu, que é tipo você fazer uma parada forçada, algo que você não está acostumado. Em vez de buscar o Senhor de fato, você tentar, vou ler a Bíblia aqui, todo dia de 5 horas da manhã, eu já tentei isso e não deu. E a gente não tem que pensar, né? a gente não tem que pensar que eu vou conseguir. O Exatamente. Senhor, por meio de nós, que vai conseguir. Amém, É verdade. exatamente. E aí lembrando da parte da nossa identidade, do que a Márcia falou agora,
em João, do capítulo 17, versículo 15, na parte também que Vinícius falou de não se isolar, não peço que o Senhor falava, o Senhor rogava, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a gente tem que estar aqui mesmo. Lá naquele ciclo de amigos, onde eles fazem vários convites, é ali que o Senhor nos colocou para que a gente pudesse influenciar cada um deles. Sim. Mas influenciar não falando, mas agindo. Por meio das nossas atitudes, do que a gente faz, a maneira como a gente se comporta na aula, eu acho que isso pode produzir algo muito bom nos nossos colegas, naqueles que estão mais perto de nós. Então é questão de viver mesmo. O que eu leio eu preciso viver. Sim. O que eu falo eu preciso viver. E é nisso que eu acho que pega muito os adolescentes e os jovens. Até nós mesmos. A gente tem muito isso porque recebe uma palavra maravilhosa na conferência e aí tenta aplicar ela toda. Em vez de ir na simplicidade. Só aos poucos. Né? E aos poucos, relativamente, a gente ia ali produzindo como é que eu posso dizer? Um modo de viver que agrada o Senhor, algumas coisas que vão se tornar automáticas, como é que se diz? Espontâneas, de uma maneira mais natural, mas sendo aos poucos. Eu não posso botar, tenho que acordar todo dia de 5 horas da manhã, se eu acordo no meio-dia. Não tem como, é impossível. Daqui para amanhã você transforma. Isso. É importante a gente ver essa questão da tentação, né, que a gente falou aqui. Porque o inimigo todos os dias ele lança coisa na nossa cabeça, coisa para nos levar a pecar, para nos levar a nos distanciar do Senhor. Né? E a gente tem que travar todos os dias essa luta. É o que Paulo fala para Timóteo, combater o bom combate. Então a gente tem que ter, porque a gente às vezes, nós jovens, adolescentes, principalmente acho que nos dias de hoje, a gente tem essa ideia de que tipo, todas as coisas têm que ser fáceis, né? A gente meio que tem medo de lutar, e, tipo, se eu vou fazer alguma coisa, aí para eu conseguir aquela coisa eu preciso me esforçar, eu preciso passar por um caminho difícil, e muitas vezes a gente fica com medo, não quer ir por aquele caminho. Mas a gente tem que ter ciência que é um combate que a gente vai ter que travar. Se a gente quer ser vencedor, quer ser um jovem vencedor, um adolescente vencedor, a gente precisa travar essa luta todos os dias, né? E como é que a gente pode vencer, né? Como é que a gente pode vencer o inimigo, vencer essas tentações do inimigo que ele coloca pra gente? Aí eu lembrei do versículo de Efésios 6, que fala o Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele não fala aqui revestir de toda a armadura de Deus para que as ciladas não venham mais, para que as ciladas do diabo não apareçam mais. Não é isso. Mas é para que você possa ficar firme. Ou seja, o que vai te fazer vencer, eu não sei vocês a experiência que vocês mais têm assim, mas no meu caso, o que me ajuda muito é a leitura da palavra. Diariamente a gente tem essa leitura da palavra. A gente falou dessa questão da conferência, depois a gente vem da conferência, aí não vou ler a Bíblia todo dia, não sei o que e tal, não sei o que e tal. Mas se você não tem um hábito de ler, você não vai conseguir. Até porque é difícil, a verdade é que é difícil você ter um interesse na palavra real. Isso, Se você pegar a palavra assim e se debulhar nela, como você gasta mais tempo vendo um filme, né? Você fica ali, passa 5, 6 horas e você nem viu o tempo passar. Mas você pega 1 hora a Bíblia, né? E já é sofrimento. Algo tedioso. Já chega aquele sono. Então tem essa luta, né, que a gente passa pra ler a Bíblia tudo. Então não vai ser... Também não queira ser super crente, não, né? Não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir ler a Bíblia todos os dias. É um hábito que você vai criando diariamente. Então que a gente use essas armas, ler a Bíblia, oração, ter comunhão com os irmãos, mesmo que a gente ainda não esteja praticando isso hoje, mas que a gente pelo menos comece, né? Peça ao Senhor no coração e tudo mais, e diariamente a gente vai sendo transformado. Eu acho que a palavra fala disso, dessas armas, né, que o Senhor dá. O Senhor nos dá a palavra, o Senhor nos dá a oração, o Senhor nos dá a comunhão com os irmãos, com os jovens. Eu acho que porque a gente não consegue sozinho, né? Eu me sentia muito assim quando eu, na época de escola, tudo. Eu me sentia, poxa, e agora? Acabou a conferência, aquela esfera, agora eu estou sozinho. Então eu lutava por mim mesmo, né? Eu acho que a experiência de cada um aqui também, lutava por si mesmo e tentava, chegava uma hora que você começava bem, né? 1 semana, 2 lendo a Bíblia, depois não lê mais nada, nem ora direito
e já volta a fazer a mesma coisa que você fazia. Eu acho que por isso o Senhor ele não nos deixa desamparados, né? Ele nos dá a palavra, não é simplesmente para a gente ler, conhecer, não, é para a gente se alimentar. Porque quando você não está alimentado, quando você não está cheio de Deus, você vai se encher das coisas do mundo, não é verdade? Então o inimigo ele é muito sagaz, ele sabe disso. Ele sabe que o jovem, a gente é volátil, né? A gente é laicar, instável, exatamente. A gente fica laicar, né? Às vezes está firme ali, mas pode fracassar a qualquer hora e aí se entristece. Então, eu acho que se a gente quer ser esse jovem vencedor, realmente, como o Vinícius falou, é uma luta, né? A gente tem que lutar todo dia é uma batalha para a gente ler a Bíblia, para a gente, assim que acordar, orar. Na maioria das vezes a gente pega o celular, né? Acorda, já vai pro celular, já quer saber a mensagem que tem, enfim. Então é uma luta, realmente. Isso. Antigamente na Bíblia, a batalha ali, né, no Antigo Testamento, era tudo físico ali, né? Era tudo, como é que fala? Cartesiano, né? Que você não fala. Era tudo acontecendo ali no momento. Mas hoje é muito mais difícil. Por quê? Porque agora é espiritual. Hoje o inimigo ele ataca a alma do jovem, ele ataca o pensamento. Às vezes você não é perseguido mesmo ali na escola, no seu meio, mas você está cheio de dúvida na mente. O inimigo ele vai usando os seus colegas ali para implantar coisas em você. Então, realmente não deixa de ser uma luta. Não é porque hoje a gente tem uma vida talvez um pouco mais fácil que não deixa de ser uma luta, né? É isso aí. E tem um versículo interessante, só na parte do questão da gente sobre o pecado, né, que a gente estava falando, em Romanos 7 fala assim, Romanos 7, 19, 18, 19, porque eu sei que em mim, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, é uma questão de tipo, não é que o jovem ele quer pecar, ele faz porque ele quer, porque ele gosta de ser mal, não. Mas é porque esse mal habita em nós, né? Então, a gente está nessa constante luta, né? Entre o Senhor, escolher o Senhor e escolher o inimigo, né? Então, cabe a nós cada dia escolher o Senhor. Amém. E é muito importante, uma frase que eu tinha anotado aqui, que a gente precisa tirar o nosso hábito de dar atenção aos pensamentos da carne. Porque a gente, por causa da nossa natureza, né, de nós tendemos a pecar, tudo mais, a falhar, a gente dá muita atenção para o que o inimigo fala. Né? Tudo que ele coloca na nossa cabeça, a gente dá muita atenção. No fundo, a gente sabe que aquilo não é verdade, mas por a gente dar tanta atenção para aquilo, acaba se tornando uma verdade na nossa vida. Né? Então, muitas vezes o inimigo fala para nós que, por exemplo, quando a gente peca, porque é como os irmãos falam, né? O inimigo ele nos influencia a pecar. E quando a gente pega, quando a gente cai, ele é o primeiro que acusa. Então ele influencia e depois acusa a gente. E ele vem colocar na nossa cabeça que nós somos falhos, que Deus ele não se agrada da gente, porque a gente falha, né, e tudo. Então, às vezes coloca que Deus não lhe ama, que Deus ele não quer o seu bem, que talvez os irmãos não amem você, que seus pais não amam você, esse tipo de coisa. Então essas coisas, um exemplo, né, essas coisas que o inimigo vem colocar na nossa cabeça para nos influenciar, né? E como os irmãos falaram também na mensagem, que tudo começa na mente. O inimigo ele vem colocando aquela coisa na mente, ela não é real, mas ele coloca na nossa mente e a gente vai dando ouvido àquilo, acaba se tornando a verdade. É uma parada pequena. É uma coisa sutil, né? E aí aquilo começa a remoer na nossa cabeça e acaba se tornando verdade. Aí a gente acaba agindo de acordo com aquele pensamento, né? Então essa questão da mente é algo muito perigoso, porque é onde o inimigo ele começa a nos influenciar, a nos levar para o caminho errado, né? Então é importante a gente aprender a ignorar totalmente o falar do inimigo. Ele vai falar, ele vai mandar as mensagens do WhatsApp, mas você dá vácuo nele, só visualiza. Dá vácuo nele. Porque assim, a gente não tem como aquela pessoa chata lá, né? Tipo, ela manda mensagem pra você. Tipo, não tem como você não ver. A pessoa mandou, você ver, aquela pessoa me mandou mensagem. Mas cabe a você ou não, você ir lá e ver a mensagem e falar com a pessoa da mesma forma que o inimigo. Então ele manda essas mensagens pra gente, né?
Se a gente vai conversar com ele ou não, aí é a nossa escolha. Por isso que a gente tem que aprender a não ouvir o inimigo e dar mais ouvido ao Senhor. Tá lá um blog mesmo. Eu acho que isso vai muito também da nossa intimidade com Deus. De talvez não resistir, e resistir esteja ligado à nossa distância do Senhor. Quando Eva ali, ela foi tentada, qual era para ser a atitude dela? Não, vou falar com meu marido, ou seja, sem cabeçada. Ou mesmo assim, mesmo ela comendo, oferecendo a Adão, qual deveria ser a atitude de Adão? Vou primeiro ao Senhor. E ao Senhor. O Senhor Jesus, ele foi tentado aqui na terra também. Embora ele fosse 100% Deus, ele também era 100% homem. Ele estava propício a ser tentado e a cair em tentação. Mas o Senhor, ele era alguém que orava a todo momento. E a oração, não só a oração, ele também era constituído da palavra. Então, quando ele foi tentado ali no deserto, a todo momento, ele usou a palavra. E Satanás falava alguma coisa e ele rebatia com a palavra. Então a palavra, e eu vi até um vídeo hoje, compartilhei lá e tal. A palavra que o Senhor usou ali não foi para Satanás, mas foi para ele mesmo, porque ele estava com fome, ele que ia dominar as terras que Satanás oferecia a ele. Então era para matar o ego dele. Então a gente precisa da palavra para que a gente realmente tenha clareza do que nós somos. Eu sou um cristão. Eu sou aquele que cumpre a vontade do Senhor. Eu sou aquele que vai apressar a vinda do Senhor. E para isso ser claro, eu preciso conhecer a palavra. Mas também preciso ter experiências com a oração. E é nessas três, vamos dizer assim, não sei se fala a palavra, esse tripé de palavra, oração e invocar o nome do Senhor, que é o exercício do Espírito, que a gente deve se apoiar. Se eu for um jovem que lê a palavra, um jovem que ora e um jovem que invoca o nome do Senhor, com certeza, e aí é crendo na palavra de Deus e crendo no poder do Senhor, com certeza eu vou ser vitorioso, eu não vou ser derrotado. Amém. E aí na questão da batalha que Vinícius citou, acho que a grande maioria dos jovens hoje, eles são muito negativos. Acha que não há esperança para eles. Mas o Senhor mostra que há sim uma esperança para nós. Amém. Alguém que venceu o pecado e venceu a morte. Esse alguém hoje, ele luta por nós. Então precisamos conhecer essa pessoa, ter intimidade com essa pessoa, porque ele vai nos mostrar como e de que maneira nós vamos vencer as tentações, vencer as investidas de Satanás. Satanás, ele precisa de nós, mas o Senhor, ele também precisa de nós. Cabe a cada um de nós escolher. E aí tem esse espírito de luta, que foi citado pelo irmão Roberto Granger. Ele foi bem incisivo quando falou desse espírito de luta. Eu preciso ser um jovem que luta pelas coisas do Senhor, que não desiste. E aí citou até Gideão, se vocês puderem discorrer sobre Gideão. Só para concluir essa parte do combater o bom combate, né, que a gente começou, a gente sabe que hoje o jovem, ele às vezes é mais preocupado com o que as pessoas veem de nós, ou seja, se eu estou bem, a aparência, do que comigo mesmo, com o próprio jovem. Ou seja, às vezes eu estou mal e tal, às vezes estou triste, com muitos problemas em casa, com a família, mas quero mostrar para as pessoas, para os meus amigos, que eu estou bem. Então, como é que a gente tem esse viver de realidade? Como é, da forma prática, como a gente consegue assim, vencer, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente pensa que tipo, um cristão, ele se priva de tudo, né? E é aquele monge, né, que vive lá no monte, para ser assim, para ser um jovem que agrada o coração de Deus. Mas a gente sabe que não, né? Então como é que a gente, tipo, como é que um jovem vence? Ele precisa se privar de tudo? Dá para ser um jovem cristão na atualidade hoje e viver a juventude, aproveitar assim a juventude? É ser um jovem normal, entre aspas, né? Vocês acham que dá? Acho que tudo remete assim ao que o Lucas falou no início, da questão da identidade. Porque se você tem a sua identidade bem definida, você sabe quem você é, que você é um cristão e que você também não é desse mundo,
Mas a gente tá aqui, né? Por exemplo, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se relacionar com as pessoas, então não tem como a gente fugir disso, a gente precisa viver aqui na Terra. Mas a gente tem que ter sempre ciência de que nós não somos daqui, né? E a questão das coisas do mundo, por exemplo, rede social, a gente vê que hoje a rede social é uma coisa que muitas vezes afasta o jovem, né? De alguma maneira afasta o jovem do Senhor, toma o tempo, né? E tudo mais, influencia, porque ele está ali vendo muitas pessoas falando, muitas ideias sendo lançadas para ele e tal, então acaba ele sendo influenciado por aquilo. Mas a questão não tem problema você ter Instagram, não tem problema você ter WhatsApp. Mas isso não pode ser algo que rege a sua vida. Não pode ser o seu viver principal. Mas não, você é um filho de Deus e você está aqui para expressar o Senhor. Isso é só para... É como algo... É uma ferramenta que a gente usa. Assim. Você pode usar para pregar. Você pode usar para divulgar a palavra, para orar por alguém, né? Ajudar alguém que está precisando. A gente usa hoje para fazer as reuniões, para fazer isso aqui, a gente está usando as redes sociais, então são importantes. Mas a gente não pode deixar isso ser o centro da nossa vida. Ser um ídolo, né? Algo ser um ídolo, algo coração dessa. A questão não é usar, mas como a gente utiliza, que proveito a gente vai tirar disso. Sim, isso é verdade. Exatamente, porque tanto tem coisas boas como tem coisas ruins na internet. E a questão é o que a gente do que a gente se alimenta na internet. Porque é muito bom, por exemplo, você assistir uma mensagem no YouTube, você acompanhar as lives que a gente faz, você ver algum vídeo no Instagram falando da palavra. Mas também tem coisas ruins. Então a questão é o que a gente fala, né? As tentações tem, mas você está escolhendo, né? Você está dando atenção a elas, você está escolhendo o Senhor. Então a questão é disso. Eu acho que tudo tem um equilíbrio. O João falou sobre mesmo sendo um jovem cristão, será que eu vou ser um jovem normal? E claro, a gente pode usar as redes sociais, a gente pode assistir filme, a gente pode assistir série, a gente pode, sei lá, ir pro cinema, enfim. Mas a gente precisa ter clareza daquilo que está no nosso coração. Essas coisas não podem roubar a nossa atenção, não podem roubar o lugar do Senhor. Se a minha vida cristã, a minha carreira cristã, ela estiver saudável, eu acho que, agora é uma opinião minha, eu acho que não é nada demais você ver uma série, ou você ver um filme, ou você ver as coisas que passam. Você não pode ser influenciado pelas redes sociais, pelos filmes, você precisa ser influenciado pela palavra do Senhor. Sim. Quanto às outras demais coisas, como um hobby mesmo, como algo para passar o tempo. Tipo, você leu a Bíblia, você orou, você invocou o Senhor, você orou pelas pessoas, você contatou alguém. Eu acho que você agora tem essa liberdade para, sei lá, viver como um jovem normal. E não é uma regra que define o viver, nosso viver, né? Isso. Mas é o próprio Espírito do Senhor. Só uma coisa que o Lucas falou que eu acho interessante ver outro lado também, né? Porque da questão de séries, filmes e tal. A gente tem que também ter uma certa consciência das coisas que a gente assiste. Isso. Por exemplo, se você é um jovem que está passando por um momento de depressão, por exemplo, esse tipo de coisa, aí você tem muitos pensamentos ruins, né? E se você vai ver uma série que aborda Vai muito... alimentar cada vez mais. Você vai ver uma série, por exemplo, que aborda muito isso, Nunca assisti essa não. isso vai acabar com sua cabeça, pode influenciar coisas ruins. Então, o que a gente quer dizer, né, que eu creio que também queriam dizer isso, que a gente pode assistir uma série assim, pode ter esse lazer, né, na internet, não tem problema, tudo bem. Mas a gente também tem que ter ciência daquilo que pode prejudicar a nossa É a questão de como saúde você vai se espiritual, sentir mental, com né? aquilo. É, Se sim, você se sentir bem vendo, né, o que passa hoje, vai a questão tanto do seu caráter como da sua consciência. E quando você está buscando o Senhor, você tem essa sensibilidade, né? Você consegue Verdade. Você discernir. consegue ver o que é certo e o que é errado. Tipo, eu mesmo quando eu tô assim, focado, assim, lendo o alimento diário, lendo a Bíblia, lendo a palavra, eu tento não gastar tanto tempo assistindo série, filme. Eu fico, poxa, já passei muito tempo aqui. Mas quando a gente tá assim, meio assim, longe do Senhor, a gente não tem
esse filtro, né? A gente faz e às vezes nem a consciência nem pesa, né? Não, é isso. E tipo, partindo pro lado que a gente vai falar agora, né? Também o exemplo de Gideão, é que o jovem hoje também ele sente muito medo em questão de servir o Senhor, de escolher o Senhor, né? Será que eu vou conseguir? Ele fica com aquela. Vendo um monte de barreira, vê o gigante, vê as dificuldades na sua frente, né? E a tendência é ficar com medo, né? E aí tem o exemplo de Gideão, né? Que Gideão ali o Senhor chamou ele, ou seja, jovem, adolescente, você foi chamado por Deus. Nós somos chamados por Deus. Aqui você não está na vida da igreja por acaso, ou de bobeira, não. O Senhor ele te chamou, você tem uma comissão. E é normal você ter medo, a gente ter medo. Porque é algo natural, a gente vê as dificuldades e acha que não consegue, mas a força não vem de nós. Não é a gente que vence, como o Mabel falou, não é algo que a gente por si mesmo faz, mas é o Senhor em nós que faz, né? Por isso o Senhor, ali em Gideão e Juízes, né, ele fala, vai nessa tua força. Ou seja, vai do jeito que o que você tem, entrega ao Senhor. Não é isso? E o Senhor ele chama até Gideão de homem valente. Valente. Só que aí quando Gideão vai falar com o Senhor, ele diz, Senhor, mas Sou eu mesmo. sou medroso e tudo mais. Mas o Senhor estava dizendo, vai nessa tua força mesmo, porque eu vou estar contigo. Isso. Então, tipo, o Senhor ia dar a vitória a ele. O que faltava em Gideão era fé. Fé. Exatamente. Ele não confiava no poder de Deus, ele não confiava que Deus ia estar com ele. E muitas vezes a gente se encontra nessa situação de eu acho que eu estou sozinho. Como o Jovita até falou ontem, eu acho que eu estou sozinho. Mas o Senhor está conosco. Basta a gente invocar o seu nome. Quando a gente invoca, o Senhor ele se apresenta. E em alguns momentos da minha adolescência, ali, no início da juventude, eu me sentia muito só, tipo, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que fazer as coisas. Já servia aqui na igreja de Parnamirim, mas não era algo assim, não me entendam mal, mas tão espiritual. Eu vinha, achava que a reunião ela precisava de mim para acontecer, por conta de eu tocar. Mas o Senhor ele foi me mostrando que não é a minha capacidade, não é o que eu sei sobre tal instrumento. Não é isso que vai fazer com que haja edificação na vida da igreja. Mas é quanto eu creio no Senhor, quanto eu confio no Senhor. Qual é o meu nível de intimidade com Deus? Qual é a minha distância do Senhor? Será que eu estou muito longe, distante de Deus, mesmo servindo? Ou será que eu estou bem próximo do Senhor? Então, eu vejo muito isso hoje, de que eu era muito distante do Senhor mesmo servindo. E eu tinha medo de, será que eu estou agradando a Deus com o meu serviço? Será que realmente eu vou conseguir ser alguém que vai reinar com o Senhor? E até hoje eu tenho esse medo, mas eu confio no Senhor. Amém. E eu confio no processo. Amém. O Senhor está me transformando aos poucos e eu creio que eu vou ser um vencedor. Amém. Eu creio que você é um jovem que lá na frente vai ser alguém que o Senhor vai se agradar. Eu vim mais rápido porque você se esforçou. Sim. E eu foco muito nisso, de que eu preciso agradar o Senhor. Eu preciso me dar pelas coisas do Senhor. E só para reforçar o que a gente está falando, né? Em 2 Coríntios 12, versículo 9, diz assim: então o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então é na nossa fraqueza em que a gente se torna forte. É interessante, né? O Senhor, ele não quer nossa força, Ele não quer nossa sabedoria, Ele não quer nossa capacidade. Ele não queria ali Gideão porque Gideão talvez era ele um fosse bom guerreiro, corajoso, né? porque ele era valente. Não, Top. mas ele queria por causa do coração. Então, se a gente reconhece a nossa fraqueza, né? A gente faz o quê? A gente entrega ao Senhor. Isso. A gente entrega as dificuldades, a gente entrega a nossa batalha ao Senhor. Nosso Né? medo. Interessante isso. E no versículo de Juízes 6, no 14, quando o Gideão falou que estava com medo e foi incrédulo, como Deus falou, porque teve aquela situação, né? E ele foi reclamar com o Senhor, né? Tipo, por que você deixou isso acontecer com a gente e tudo mais, né? Ele fala, por exemplo, ele diz aqui, ó, se o Senhor é conosco, por que não sobreveio tudo isto? Então, naquele momento ele hesitou, né? Ele teve medo de guerrear.
Mas o Senhor se virou para ele e falou: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Então ele quis mostrar que, se a gente parar para pensar, né? Poxa, ele estava com medo e tudo mais. Ele pediu vários sinais, né? Senhor, é isso mesmo que o ele Senhor estava quer, muito né? incrédulo e tal. Perguntando a E ele. mesmo assim o Senhor disse: meu irmão, vá, entendeu? Vá nessa tua força. Ou seja, por que ele falou isso? Porque Gideão ele nem tinha força, né? Direito. É porque não importa a força dele, não importa se você sabe falar ou se você não sabe falar. Não tem isso não é uma questão tão importante, porque a questão é que o Senhor ele vai te usar. Então é Ele que vai te usar para falar com seus amigos, é Ele que vai te usar para pregar o Evangelho, é Ele que vai te ajudar a ter um viver santo na presença dele em oração, na leitura. Então a gente precisa ter essa humildade, né? De reconhecer, como o João falou, de reconhecer minha fraqueza. Poxa, eu não sou capaz, Senhor. Eu estou com medo, eu não consigo, eu acho que eu não consigo. E eu acho que não tem problema, não se mutile por isso, por você ser uma pessoa que tem medo, por você ser uma pessoa que é fraca. Não tem problema nisso, porque nós realmente somos fracos. Mas a questão é se a gente entrega ao Senhor a nossa fraqueza. Verdade. A gente fala: poxa, Senhor, eu não consigo ler a Bíblia. Senhor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho vontade de orar. Eu não tenho vontade de ir para as reuniões. Mas mesmo assim eu sei que eu preciso disso. Então o Senhor me ajuda, o Senhor me dê força, e o Senhor realmente dá. Eu passei por uma experiência recentemente que eu estava muito estressado, uma situação que eu estava muito estressado e tudo mais. Eu já passei por essa situação várias vezes. E eu nunca conseguia vencer ela, né? E eu estava muito estressado, com muita raiva até. E eu, no momento, eu parei e orei ao Senhor: Senhor, eu estou com muita raiva, eu estou muito estressado. Eu não vou conseguir resolver isso de jeito nenhum, mas, não tinha esperança, né? Mas, Senhor, faça alguma coisa, né? Senhor, me ajude. E o Senhor me deu vitória naquela situação. Ou seja, mostrando que realmente não é a nossa força. Não é se eu sou bonzinho ou não, se eu sou capaz ou se eu não sou. Mas se eu confio no Senhor, né? Isso o Lucas citou. Se a gente tem fé no Senhor. E tem um equilíbrio, né? No caso de Gideão, né? Que ele não confiava, né, no Senhor, ele se achava fraco. Por exemplo, o exemplo que o Lucas deu, né? Que ele chegou a pensar, né? Que a reunião acontece porque eu toco, né? Porque eu sigo. Ou seja, às vezes a gente também se acha capaz demais, né? Então o Senhor ele quebra também as pernas, então tem um equilíbrio, né? Você não pode ficar se mutilando porque você é fraco, porque você se acha, não sou capaz, sou incapaz de servir o Senhor. Também você não é capaz, entendeu? Sua capacidade para Deus não é nada. Mas o que importa é esse equilíbrio aí. A chave é você, é justamente o que você fez, entregar ao Senhor. Quando você entrega totalmente ao Senhor: Senhor, eu não sou nada, faz a tua obra em mim. E aí o Senhor ele faz. É ver que tudo vem do Senhor. Amém. A gente confia muito na nossa capacidade. Aí quem tem, confia na capacidade de quem tem. Quem não tem, confia naquilo que não tem. Exatamente. E aí fica: eu não vou conseguir, ou outro vai dizer: eu vou conseguir. Mas é sempre o eu. E aí eu preciso Eu tenho que sair de si. chegar até o Senhor. Você tem que olhar para o Senhor, não para você. Exatamente. É o Senhor que vai fazer tudo por meio de cada um de nós. É verdade. E lá na frente, né, a gente vê que um pouco antes da batalha, eles tinham 30 mil. É quase isso. Um pouquinho, 32 mil. Era um bocado e foi reduzido. Você dá uma marca. De 10 mil homens, ficou só 300. E esses 300 homens eles não ficaram porque eles tinham coragem, ou tinham habilidade, ou algum conhecimento sobre guerra, mas eles ficaram porque eles tiveram atitude. E é isso que a gente tem que fazer, né? Hoje a gente não pode simplesmente se render. A gente tem que ter atitude de ir pra luta, de ir pra batalha. Amém, verdade. E tanto que eles nem guerrearam, né? Porque eles estavam prontos para a batalha ali, mas chegou na hora, o Senhor mesmo quem deu a vitória, né? Então é um exemplo para nós, assim, jovens, o Senhor quem dá a vitória pra gente. Então, para finalizar, a gente vai falar agora sobre revestir-se das armas da luz. E tem um versículo, né, de Romanos 13, 12, que fala assim:
Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Esse vai alta a noite e vem chegando o dia é mostrando para nós que a volta do Senhor está próxima. E os sinais aí estão bem claros, né? A gente sabe disso, nós que somos cristãos, nós conhecemos a palavra, nós sabemos que o Senhor ele já está bem próximo de voltar, né? E como é que a gente está se preparando? Como a gente pode, na verdade, né, se preparar para a volta do Senhor? E ele fala logo depois que a gente tem que deixar as obras das trevas e nos revestir das armas da luz. E gostaria que cada um falasse um pouquinho também, né? Tipo, quais são as armas da luz, né? Quais são essas armas que o Senhor nos deu para que a gente possa vencer as obras das trevas? Acho que uma das armas que o Senhor deu, que a gente já falou também sobre isso, é a palavra, né? A palavra é a nossa base, né? Em questão de proceder, do que fazer no nosso viver. Então, a gente usa a palavra basicamente para tudo. É por meio da palavra que o Senhor fala conosco diretamente. Então, o que é se revestir-se das armas da luz, né? É a gente se revestir do próprio Senhor. Se alimentar do próprio Senhor. No mundo a gente busca várias coisas, mas é chegada a hora da gente tomar uma atitude. Chega um momento na vida do jovem dele tomar uma decisão séria. Às vezes a gente quer tomar a decisão, fica naquela assim, agora eu vou ser fiel, Chegou realmente a hora da gente ser fiel ao Senhor. O Senhor ele busca os verdadeiros adoradores, né? Que adoram em espírito e em verdade. Então ele busca jovens que abraçam essa causa do Senhor, abraçam o Evangelho dessa forma e que pregam o Evangelho e são decididos a ler. Tudo bem que acontece da gente às vezes pecar, a gente falhar, mas o ponto é a gente prosseguir. A gente não deixa de correr essa carreira. O irmão falou, né, que um vencedor, ele não é aquele que nunca erra, que nunca peca. Mas ele é aquele que cai e se levanta. E para nós, para sermos vencedores, a gente tem que estar em constante negação da nossa própria vida da alma. Verdade. E assim, falando sobre se revestir e tudo mais, em Efésios capítulo 6, versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Continuando. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. O irmão, quando fala nessa parte de revestir-se, é de se defender. Então a gente vai ser atacado a todo momento. Todo momento Satanás vai tentar nos atacar. Mas precisamos estar com a defesa, que é o próprio Senhor, como o João Vitor falou, Denis falou. O Senhor ele é aquele que vai estar nos defendendo. Mas também precisamos conhecer a palavra. O irmão falou sobre essa questão de batalha muito prático. Precisamos nos defender, mas também saber com o que atacar. Sim. Então é uma batalha. E quando a gente usa o Senhor, se reveste do Senhor, de Cristo, Satanás não tem nenhuma forma de nos atacar. E quando a gente usa a palavra, que é a espada, Sim. Não tem como ele se defender contra a palavra. Amém, Contra a palavra do Senhor, ele não tem nenhum argumento. E já foi provado isso várias e várias vezes. Então precisamos estar revestidos de Cristo, mas também conhecer a sua palavra para atacar o império das trevas. A gente conversou muito sobre o nosso coração, que a gente... essas tentações, elas não deixam de vir, né? Satanás ele não deixa de atacar, não vai deixar de atacar o jovem, vai atacar cada vez mais, mas o foco agora é a gente mudar a nossa maneira de lutar, né? Você não está sozinho, jovem. Se revista do Senhor, busque se amparar no Senhor. O Senhor, ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que luta por nós. Então, quando a gente entrega tudo ao Senhor, está junto dos irmãos, busca mais e mais as coisas do Senhor, a gente vence. A gente não precisa se isolar, não precisa tentar se esforçar das nossas próprias forças, mas agora a gente tem que entregar tudo ao Senhor. Entrega toda a sua angústia, toda a sua preocupação ao Senhor, e Ele vai batalhar por nós. E é Ele quem vence, jovem. Não se engane, você não consegue vencer o inimigo. E uma coisa muito importante é que a gente pode pensar aqui para vencer o inimigo, porque o inimigo ele tem a sua força, né? E a gente pode pensar que tem que ser algo grandioso, algo mirabolante, mas quando a gente vê lá como o Lucas, foi muito que citou, a tentação de Jesus, né? Que o Senhor passou. Ele, quando ele foi tentado,
pelo inimigo, ele não usou, né, os poderes dele, que ele tinha poder para tirar o inimigo dali ou fazer alguma coisa, né, para expulsar ele, mas não, ele usou a palavra. Amém. E nós podemos usar a palavra hoje, né, Isso. contra o inimigo, pregando o evangelho, até mesmo quando ele colocar as coisas na nossa cabeça, a gente usar a palavra, né, que nós somos filhos de Deus, que o Senhor já nos comprou com o seu sangue. Quando ele vier acusar você dizendo que você falha, que você peca, você pode usar a palavra e mostrar que o Senhor já morreu por você. O Senhor já lhe salvou dos seus pecados. Então você não precisa ficar dando ouvido para as acusações do inimigo, porque a gente sabe que não é verdade. Amém. Amém. Então é importante usar a palavra para vencer o inimigo. Amém. Só um versículo para fechar a minha parte. Está em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que diz assim: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da testemunha da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então eles usavam o sangue em todo momento quando Satanás os acusava. Eles davam testemunho da palavra que recebiam, da palavra que liam, e eles sabiam da sua vocação. A minha vida foi feita para ser entregue ao Senhor. Então, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E o Senhor fala, né? Quem perder a vida por minha causa, achará. Então, devemos realmente deixar nossa vida de lado, nossas vontades de lado, e se render ao Senhor. Amém. Na conferências passadas, de adolescentes mesmo, foi falado sobre se render ao Senhor. E aqueles que se rendem ao Senhor, que deixam Deus conduzir a sua vida, esses são vencedores. Então, Amém. que possamos ser esses jovens que se rendem ao Senhor, para nos tornarmos vencedores. Outra chave também que nós vemos é a oração. Aqui em Efésios 6, 18 fala: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É um exemplo muito prático que nós temos hoje, né? Eu posso orar por você. Sair e orar pelas pessoas. A gente necessariamente não precisa sair, né? Ó, aqui. A gente pode ir no WhatsApp, no Instagram e colocar lá uma enquete, posso orar por você, a caixinha de perguntas. E orando pelas pessoas, nós podemos assim saquear o inimigo e roubar, né, os bens mais preciosos que ele tem, que são as pessoas. Amém. Então, concluindo essa parte, né, o Senhor ele nos dá todas as ferramentas para que nós jovens possamos ser vencedores. Então, basta a gente tomar a atitude de escolher o Senhor, e o Senhor ele vence por nós na batalha. Para você que ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Igreja de Parnamirim, ativar o sininho, as notificações, e também lembrando a vocês da live do dia 25 desse mês, você não pode perder, o tema Jovens Despertados. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Vai ser assim.